Oiê, sou Emily Daisy, sou estudante de Publicidade e Propaganda da FAAP e estou aqui agora com o meu querido e amado amigo Boris Alexandre César. Oi, Emily, tudo bom? Tudo, como você tá? Eu tô sempre bem, Emily, tranquilo. Com a idade a gente vai ficando mais resiliente, reticente às coisas, então tá tudo tranquilo. Ah, maravilha. Então, eu vou fazer umas perguntas para você sobre rádio e Uhum. televisão, ok? Eu queria saber com você como que era a relação com o rádio na sua infância, na sua juventude. Sempre foi muito forte, né? Porque assim, na minha infância, particularmente na minha infância, ainda não existia televisão assim, da forma como tem hoje, né? Então o rádio era a principal forma de você acessar cultura, conhecimento, programas, até recados. O rádio era uma peça fundamental. Depois que a gente teve acesso à televisão, né? Então aí mudou um pouco essa relação. Em que ambiente você escutava mais o rádio? Olha, eu tive duas fases na minha infância, na época mais importante do rádio, né? A época em que eu morava numa cidade, na área urbana praticamente, e depois eu passei uma boa parte da minha infância na zona rural. Então, assim, na zona rural foi mais importante, né? A zona rural a gente escutava rádio, se tivesse em casa ou num bar ou qualquer coisa assim, todo mundo estava escutando rádio, né? Você parava de escutar rádio quando você estava na escola ou quando você estava brincando pro meio do mato, né? Tirando isso, era Nossa, que rádio. legal. É. E você se reunia com familiares para escutar? Você tinha algum programa específico que você lembra? Então, à noite era em casa, né? Aham. Então, da mesma forma como você assiste televisão hoje, a gente escutava rádio. Aliás, assim, não é à noite. O rádio ficava ligado o dia inteiro na casa das Sério? pessoas. Ficava ligado o dia inteiro. Então era jornal, era novela. Imagina que você sempre assistiu novela, não é? Novela não é uma coisa da televisão, né? E então era todo quanto é tipo de programa, mas principalmente música, né? O rádio Ah, ficava o dia inteiro ligado muito para escutar música, né? então era a música que você mais gostava de escutar? Não, então, aí depende muito, né? Por exemplo, na época que eu estava na zona rural, né, era música caipira. Música caipira, diferente do que a gente hoje entende por música caipira, né? Era música tradicional, Tonico Tinoco, né? Era essa Zé Rico e Milionário, Zé Rico. Então tinha muito isso. Agora, minha mãe ou minha tia, que eu morei muito tempo com a minha tia, gostava muito de novela também, né? E também porque, assim, não é da minha época, mas meu pai trabalhou em rádio. E teve uma época que ele participou de algumas novelas também. Que legal. Mas não é da minha época. Então, já tinha o hábito em casa de escutar novela, né? Você lembra de algum Não, título, não? não, não Ah, lembro, que não pena, lembro. mas que legal. É. Então seu pai ele trabalhava com rádio, né? Mas isso antes de eu nascer, tá? Eu Ah, não tenho lembrança dessa. Mas é só para dizer que a cultura do rádio sempre esteve presente dentro de casa, né? E também, assim, tinha muito programa político, né? De campanha, toda campanha eleitoral naquela época e tal. Era feito por rádio, né, também. e de comerciais, você lembra de algum? Então, de comercial, a minha lembrança maior é na televisão, não tanto no rádio. Eu não tenho lembranças assim de propaganda, né, de comercial em rádio, não, é engraçado. Mas as minhas lembranças são mais de televisão, até por conta que você tem o visual também que te grava, né? E como que eram os aparelhos do rádio? Foi modificando, Tinha, né? tinha vários, né? Por exemplo, todo mundo tinha um radinho portátil. Lógico, quando criança não tinha, mas depois de adolescente e tal, era radinho de pilha, né? Os quadradinhos. O tamanho do maço de cigarro, um pouco maior que o maço de cigarro, Ah, né? sim. Antena, e ali, por exemplo, ninguém ia pro Morumbi ou assistir um jogo de futebol sem um radinho de pilha. Todo mundo ia com um radinho de pilha colado na orelha. Aí tinha os rádios portáteis, mas maiores, né? Não era de pilha também, mas era assim, 30 centímetros por 20, né? Que tinha uma alça, era tipo Aí tamanho de carregava uma assim. bolsa, né? Essas bolsas de mulher e tal, de alça. Então esse daí a gente tinha mais assim em casa, porque
Você ia para a cozinha, levava o rádio, você ia para o quarto, levava o rádio, você ia para o banheiro, levava o rádio. Então ele era um rádio portátil dentro de casa, na maioria das vezes. E você tinha o que era o mais... Aí já era uma condição econômica melhor e tal, que era o móvel. Era um móvel, do tamanho de uma penteadeira, assim. E ele tinha 2 em 1. Era vitrola e rádio, entendeu? Nossa, que legal. Ele era do tamanho de uma penteadeira, assim, tinha 1,5 m, assim, com 1 m de altura, tinha pezinhos, né, 4 pezinhos. A vitrola, a tampa abria para cima e embaixo as 2 caixas embutidas nesse móvel e o rádio. Quem tinha isso em casa, né, já era uma novidade, uma coisa de gente um pouco mais economicamente mais importante. Algum momento muito tem na sua memória? Uma Copa, pronunciamento que te marcou? Não, porque assim, é mais ou menos a mesma coisa, né? Aí sim, são coisas mais recentes. Por conta de trabalho, eu frequentei muito a Amazônia. Então, coisas que a gente não dá importância aqui, na Amazônia pode ter um outro valor. Então, por exemplo, Hora do Brasil. A Hora do Brasil, hoje em dia, nem sei se ainda tem Hora do Brasil, né? Tem, mas é muito... Porque hoje em dia você tem canais de assinatura, enfim. A Hora do Brasil... Só para resgatar, para quem não conhece, é um pronunciamento que existe todo dia, das 7 às 8 da noite. Então, a primeira metade é de juízes, do Poder Judiciário falando e tal, e dos deputados, e a segunda metade é o governo falando dos programas e tal. Aqui no Sul, no Sudeste e tal, a gente nem escuta a Hora do Brasil. Quando tem Hora do Brasil, você mudava de canal para algum... E é em todos os canais, menos de assinatura, né? Uhum. Então, não tinha como fugir. Na Amazônia, a Hora do Brasil é uma hora sagrada. Todo mundo para, porque é uma forma de você ter conhecimento do que está acontecendo do mundo afora. Na Amazônia, nem todo lugar pega televisão e tal. Então, a rádio na Amazônia, isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Ela é uma forma de comunicação na Amazônia. Então, por exemplo, é muito comum programa de rádio ter um tipo de um horário fixo para mandar recado. Jura? Dona Maria, seu filho aqui de Manaus está falando para a senhora não esquecer de mandar o documento que ele esqueceu aí na próxima vez que vier para cá. Ô, seu João, o seu filho fez aniversário aqui. Ô, seu Manuel, a sua nora pediu para te avisar que, infelizmente, o seu filho está no hospital internado, tá, não sei o quê. É muito comum isso. Nossa. Isso daí foi uma piração, quando eu vi pela primeira vez, sabe? E isso é muito comum. Então, o rádio não é só um fator de distração. Ele é um programa de utilidade pública na Amazônia. E quando você estava na Amazônia, foi em volta de que ano? Eu frequentei muito a Amazônia de 98 a 2009, foram 10 anos, né, que eu trabalhei muito na Amazônia. Então, a primeira vez que eu vi esses programas, eu fiquei pirado, né? Eu falei, puta, que legal, cara. Nossa, sim. Então não foi um programa que eu tive um envolvimento, nada, né, então. E eu tive o privilégio, assim, de dar algumas entrevistas na Amazônia para rádios, né, e inclusive para a Voz do Brasil. E aí, quando me pediram para dar entrevista para a Voz do Brasil, eu falei, caramba, eu tô embaixo assim, né, a audiência é tão baixa assim, porque a Voz do Brasil é que ninguém escuta, né. Mas aí que o cara falou, não, a Amazônia inteira vai escutar o que você falar, porque a Voz do Brasil aqui é um puta de um programa. Nossa, e tem como ver? Teria como assistir ele hoje? Então, eu acho que ainda existe a Voz do Brasil. Eu não sei, viu? Olha, você me pegou de calça curta agora. Eu não sei, mas depois a gente pode dar uma olhada. Sim, sim. E teve um outro fato, mas aí foi com televisão. E hoje em dia, como que é essa relação com o rádio? É quase nenhuma. Sério? É uma coisa até triste de falar, né? Mas o rádio, para mim, hoje, ele é uma coisa rara até. Eu escuto o rádio único exclusivamente hoje quando eu vou para o campo de futebol. Eu gosto muito de ir no campo de futebol, então eu ainda tenho essa mania de escutar o jogo no rádio enquanto você está Assistindo o jogo, né?
Porque o rádio não tem delay, né? Quando você assiste televisão, muitas vezes tem delay, né? Aquela coisa de 30 segundos de diferença entre a imagem e o que está acontecendo ao vivo. Então, se você está assistindo o jogo lá no campo, o rádio é muito fiel, porque se o Manuel pega na bola, no exato momento ele fala, o Manuel pegou na bola no rádio. Na televisão, mesmo que você esteja com celular, com televisão, assim, você tem uma diferença. Então você vê no futebol lá e vai aparecer 30 segundos, 40 segundos depois, né? Então, mas infelizmente o rádio perdeu essa importância, né? Eu não tenho muito costume não de escutar rádio hoje. Nem pra música, né? Então, nem pra música, porque a não ser assim, eu viajo muito, tal. Aí quando eu tô assim, essas viagens de 2.000, 3.000 quilômetros, você passa por muitos lugares que não tem internet. Senão você está escutando música nos aplicativos de música, né? E aí é o rádio. Aí você recorre pro rádio, né? E aí você vai escutando tudo quanto é música, porque conforme você vai mudando de cidade ou de região, vai também mudando o estilo de música que o povo escuta, né? E o podcast, você escuta? Não, eu escuto, assim, eu sou meio da velha guarda, né? Escuto um pouco, é só é uma dupla, dois carinhas, assim, Podpah. Esses caras são fenomenais, né, cara? Aí eu escuto eles de vez em quando, eu gosto muito deles, mas de resto, assim, eu não tenho muito costume, não. Meus filhos, né? Eu acabo escutando mais por conta dos meus filhos, quando estão aqui em casa e tal, eles sempre escutam, né? A Natália, o Pedro, mas eu mesmo não tenho. Hoje eu sou mais da televisão mesmo, sabe? Aí puxando por essa na TV, como que é a questão do aparelho na tua infância? Tá dando assim, é engraçado, porque assim, a televisão, a gente eu tive uma infância, não foi uma infância assim, rica, nada disso, né? Meu pai era operário, ganhava salário CLTista e tal, ia de bicicleta pro trabalho e tal. Mas meu pai tinha essa virtude de sempre, ele sabia juntar dinheiro, eu não sei de onde que ele tirava, mas ele conseguia juntar dinheiro. Então, ele fazia muitas coisas assim para agradar a família, sabe? E uma delas foi assim, ele comprou televisão logo cedo. Eu praticamente, tem muita pouca coisa muito pouca parte da minha vida que eu me lembro sem televisão, que foi exatamente isso da minha infância mesmo, quando eu mais escutava rádio, né? Mas a gente tinha, só que era assim, era televisão preto e branca, óbvio, não existia televisão colorida. E depois um dia meu pai chegou em casa, cara, com uma surpresa e tal. Aí ele foi mostrar qual que era a surpresa, era assim, era um plástico tipo celofane, duro, mais durinho assim, e ele era colorido. E era colorido em faixas, assim. Tinha uma faixa azul, uma faixa amarela, uma faixa vermelha, só que era transparente. E você punha isso na frente da televisão. Nossa! Então, era muito engraçado. E todo mundo tinha aquele plástico antigamente. Só que não era colorido, era as cores, né? Então você imagina, você viu uma pessoa na televisão, a cabeça dela era amarela, o peito era azul, a cintura era verde, era assim, era cheio de faixa, era E como muito que eram as coisa. TV? Então, as TVs também, tinha dois tipos de TV. Tinha uma TV, a televisão portátil, né, assim, pequenininha, e na maioria das vezes a TV também era um móvel, um rack, assim, né? E a TV embutida dentro desse móvel de madeira. Tudo, é que nem eu te falei da vitrola e do rádio, que era um móvel. A televisão também era assim, um móvel, sabe? 4 pezinhos. É tipo uma penteadeira, uma cômoda, só que era uma TV embutida naquela... Tinha tampa. Nossa, sabe? de tampa? Tinha tampa. Você fechava ela assim... Então a gente teve uma dessas. Esse daí era mais caro, mas a gente teve uma dessa em casa também. Era muito doido. E nessa época você lembra de algum programa? Aí era assim, era desenho animado, séries assim, Perdido nos Espaços, Mundo de Gigante, era National Kid. Então, você tinha programas assim que era série, seriado, né? Não tinha,
Cada episódio era uma história, não tinha Aham. relação assim, né? Mas tinha novela já, né? Acho que a primeira novela que eu lembro chamava Irmãos Coragem. Nossa, parava o mundo para assistir novela. Dos programas antigos, tem em questão de publicidade, propagandas, que você fala, nossa... Era fantástico, cara. Cara, assim, primeiro, né, a gente tem que... eu não sei quando que começou isso, mas assim, o Brasil, em matéria de publicidade, o Brasil é um dos países mais premiados no mundo inteiro. Porque antigamente tinha... Oliveira. Tem de tudo, né? Mas você tinha um festival anual na Europa, eu não sei se ainda tem, deve ter, que era tipo assim, o Oscar Sim, ainda tem. da propaganda, né? O Brasil ganhava todo ano. Se não fosse primeiro lugar, era segundo. Eu até uma vez eu comprei um livro, eu dei para minha filha isso. Não, dei para a irmã da Denise, que ela fez publicidade também. Era um livro, assim, as melhores propagandas do Brasil, então, não sei o que, e os prêmios que ganham. É fabuloso. Então, e já na minha infância, assistir propaganda fazia parte da programação. Porque sempre foi muito divertido ver propaganda. Então, ou tinha aquelas... Todo mundo ficava no intervalo para ver se tinha, ou para ver se aparecia alguma propaganda nova, ou para ver se repetia alguma que você achou muito legal. Tá entendendo? Show. Então propaganda era uma atração. E você já teve contato com as emissoras, artistas de TV? Eu já tive contato, mas não com artistas, né? Assim, com artistas, alguns poucos, mas é mais assim, no mundo do meu trabalho. Então, eu trabalhei muito tempo no governo estadual, federal, né? Participei de alguns programas de governo que tiveram repercussão e tal. Então eu tinha mais relação assim, né? Com técnicos do governo, com políticos, com agentes públicos, né? Dei muita entrevista em rádio, televisão. Tem alguma que você gostaria de estar compartilhando, que te marcou? Olha, o que mais me marcou foi a última grande experiência que eu tive de trabalho, que foi aqui em Cubatão. Existe um programa chamado Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar. A Serra do Mar é essa serra que a gente atravessa ela quando vem de São Paulo para cá. Para cá, que eu digo para a Baixada Santista, né? E você tinha uma comunidade com cerca de 8.000 famílias. 8.000 famílias é muita gente, certo? Se você colocar que tem no mínimo 4 pessoas por família, dá 32 mil pessoas. E só que todas essas famílias, elas estavam residindo em área de risco, que é área de deslizamento. Como acontecem esses acidentes, né? E ao mesmo tempo é a área de preservação ambiental, que não poderia ter gente morando lá. Então foi feito um baita de um programa, né, de regularização dessas famílias e de mudança dessas famílias. O governo construiu, né, 6.000 casas para poder remover essas famílias. Agora você imagina remover 8.000 famílias, né? É uma coisa... Foram 10 anos de projeto. 10 anos. E o princípio básico disso era que, assim, se aquela comunidade não tivesse organizada e mobilizada para esse programa e participando do programa, aquilo não ia dar certo. Então, a coisa mais importante que a gente fez foi, antes de qualquer outra ação, um trabalho de educação, de mobilização e organização da comunidade. Formação de lideranças, e isso implicava em que a comunidade tivesse o seu próprio papel, independente do governo, que era para poder, inclusive, criticar e ser criticado. Então teve todo um apoio para a organização dessa comunidade, e a gente, junto com a comunidade, criou um programa lá dentro chamado CONCOM. CONCOM significa Comunicação Comunitária. E esse programa, ele foi criado há 15 anos atrás. O que era? Era a própria comunidade. Então, por exemplo, eles criaram uma rádio, eles criaram um jornal,
Eles começaram a dar cursos para a comunidade. E quando eu falo eles, é a própria comunidade. Tá entendendo? A própria comunidade. E aí depois começou a ter curso de cinema, ter curso de... foi uma revolução. Foi uma revolução. Então, por exemplo, se você entrar no YouTube e digitar lá Concon, você vai ver o tamanho desse negócio. Então foi uma experiência assim, muito legal, foi a coisa mais importante que eu já vi e que eu participei na área de comunicação. E o programa deu certo por conta desse tipo de atuação. Hoje, toda a parte do parque que era desmatado com favela, com adensamentos precários e tal, a Mata Atlântica está recuperando e cobriu tudo já. E essas famílias foram mudadas para conjuntos habitacionais com energia solar, é muito legal. Que espetáculo, que bonito. E, assim, para finalizar, atualmente você assiste muito TV, né? Eu assisto. Como você tinha comentado. Sou quase um viciado em televisão hoje. E o que você assiste, basicamente? É muito programa no YouTube, novela? Não, eu assisto... O que eu assisto mais são duas coisas. Filmes e jornal. Né? É jornalismo. Eu sou viciado em escutar jornal, eu durmo. Em futebol, esqueci disso. Futebol, filme e jornal. São as três coisas que eu mais assisto. Lógico, você acaba assistindo. Eu gosto muito de documentários. Tanto filme quanto documentários e futebol, eu assisto em vários mecanismos, né? No YouTube, inclusive. No YouTube, eu gosto muito de assistir filmes no YouTube, documentários. Além do que o YouTube também, você consulta ele para qualquer coisa, né? Qual que é o melhor marca de papel higiênico, você vai lá no YouTube e vai ter isso lá, né? Sim. E como chave de ouro, qual é o seu time do coração? Eu sou São Paulino, eu sou Bambi, como dizem os corintianos. Aqui é mais Corinthians. Então é isso, muito obrigada, viu, Boris? Oxe. Muito obrigada, de coração. Não, deixa eu falar uma outra coisa, então, que eu pensei que ia... nessa questão da televisão, quando você pergunta se eu tive contatos ou não, essas coisas e tal, né? Eu participei de várias coisas interessantes, assim, na minha profissão, né? Eu tive várias oportunidades interessantes. E aí teve um dia, eu estava no Acre, e nessa época eu trabalhava no INCRA, eu trabalhava com projetos de reforma agrária. E aí eu fui lá e tal, aí eu estava numa reunião, eu não lembro qual que era o assunto, mas era um assunto importante para a região, relacionado à questão fundiária e tal. E aí eu fui lá e tal. Quando eu estava numa reunião lá no INCRA, a hora que terminou a reunião e tal, né, a mulher virou para mim, a secretária, falou assim, olha, a Rede Globo tá aí e tal, e eles querem marcar uma entrevista com você e tal, só que ao vivo, sobre a tua vinda aqui e tal, não sei o quê. Eu falei, legal, que programa que é? Só para mim saber, né? Aí eu fui conversar com uma pessoa, que não era o jornalista, era o articulador lá da Rede Globo. Eu disse, não, pro jornal Bom Dia Acre. Como tem aqui Bom Dia São Paulo, lá tem um Bom Dia Acre. Eu falei, tudo bem. Em que hotel que você tá? Ela perguntou, né? Eu falei o nome do hotel. Eu falei, olha, vai um carro da emissora te pegar lá amanhã cedo. Só que assim, você tem que chegar lá, tipo assim, se possível, de meia hora a 1 hora antes do programa, para você se ambientar. Tem a questão de maquiagem, essas coisas, se precisar. Tá bom, o carro vai vir pegar? Vai. Eu fui embora. E me passou despercebido uma coisa, mas que horas que eu esqueci de perguntar a hora, e ela esqueceu de falar, mas eu falei, tudo bem, vai vir aqui me pegar, né? Tá bom. Aí eu fui, o Bom Dia começa tipo 8 horas, né? É 8 horas da manhã que começava o Bom Dia. Então eu falei, bom, eu tenho que estar na emissora às 7, eles vão passar aqui às 6h30, por aí, né? Cara, eu tô dormindo e toca a campainha do hotel, né, da portaria, me chamando e tal. Quando eu olhei, era 3 horas da manhã. Falei, caralho, aconteceu alguma merda, né? Aí peguei o telefone assustado, tá, não sei o que foi? Não, tem o carro da Rede Globo aqui, mandou eu vim pegar o senhor. Eu falei, Rede Globo? Aí o senhor, não, deve estar tendo... Não, tá aqui o carro. Aí eu
falei, deixa eu falar com ele, né? Era só o motorista, né? Eu falei, escuta, tá tendo alguma coisa errada, o programa é às 8 horas, né? Ele falou assim, é às 8 horas da manhã, lá de São Paulo, de Brasília. Aqui nós temos fuso horário. Bom Dia Acre passa às 3 horas da manhã aqui. Nossa! 3 horas não, passava 5 horas da manhã. Aí eu falei, porra, bicho, mas quem que vai assistir meu programa? Falando sobre reforma agrária às 5 horas da manhã. Eu dei muita risada pra você ver como o Brasil é um país maravilhoso, né? Isso foi que ano, assim, mais ou menos? Isso foi em 99, 2000, por aí. Eu fui pro INCRA em 98. É muito legal. Eu tive dois episódios meio que seguidos. Eu morava meu nome, eu morava numa vila em São Paulo, né? E essa vila em São Paulo, ela tinha 8 casas só. E a gente era uma dessas casas. E eram sobrados. E no sobrado, na frente da minha casa, morava um cara que a gente fez uma amizade e tal, muito legal, Marco. Aí um dia, o Marco chegou lá e tal, não sei o quê, bateu em casa e tal, e falou, cara, vamos tomar um uísque aí e tal, né? Eu falei, vamos, o que foi? Cara, eu acabei de ser nomeado hoje o chefe da área de jornalismo do SBT. Eu falei, caraca, velho, sério mesmo? Sério, pode procurar depois, Marco. Uhum. Isso faz tempo já. E ele foi nomeado. Então, enfim, faz tempo. Você tem que esquecer, não pode se esquecer que eu tenho 66 anos. Aí fomos comemorar e tal. Aí passou um tempo, né? Passou um mês, mais ou menos, né? Ele bateu de novo lá em casa, na hora do almoço. Eu trabalhava muito perto de casa, então eu ia almoçar em casa, todo dia. E aí, ele bateu de novo lá em casa, o Marco. Falei, cara, ô Boris, vem cá que eu quero te apresentar um amigo meu e tal, não sei o que você vai achar interessante de conhecer. Falei, mas agora? Ele veio aqui pra gente almoçar juntos e tal, não sei o que. Cara, eu entrei na casa dele e era um almoço de negócios do Marco com o Boris Casoy, que a SBT estava contratando o Boris Casoy para ser o âncora do jornal, né? Aí, cara, ele não sabe quem eu sou, mas você vê o Boris Casoy na tua frente, você sabe imediatamente quem é, né? Eu me assustei e ele só ficou na dele e tal. Aí o Marco, né, me apresentou para ele. Ele falou, Boris, esse é o Boris. Boris, esse é o Boris. Que assim, eu nunca tinha visto outra pessoa chamada Boris. E acho que ele também não, porque ele também na hora ele falou, cara, é outro Boris. Tá, me abraçou, tá bem. Eu não fiquei para almoçar com eles, né? Era um almoço de negócios. Mas foi só um fato engraçado, né? Porque, nessa questão. E uma outra questão, quando eu falo para você que eu já fiz umas coisas meio malucas na minha vida, em 87, 88, eu não lembro. Eu trabalhei com o ex-presidente, na época senador, Fernando Henrique Cardoso. Ele tinha um escritório em São Paulo e tal. Eu não era do partido do PSDB, nunca fui e tal, mas eu gostava de me envolver com essa coisa. Então, o Fernando Henrique montou um grupo de pessoas, eram 5 pessoas, para ajudar na articulação dos municípios com, né, os diretórios municipais do partido e tal. Então, um dia, o coordenador dessa equipe chamava Chico Graziano. Chico Graziano foi uma pessoa interessante, é uma pessoa interessante. E ele que montou a equipe. Então teve uma reunião com o senador Fernando Henrique e com o chefe de gabinete do Fernando Henrique, que era o Sérgio Mota. O Sérgio Mota, ele foi o coordenador de campanha do Fernando Henrique, depois ele foi ministro das comunicações, era uma pessoa relevante na política brasileira, já faleceu já. Então o Chico Graziano reuniu a equipe para apresentar para o Fernando Henrique e para o Sérgio Mota, porque a gente ia trabalhar juntos ali, né? Aí, só que volta. Então tem essa... um mês antes, o Fernando Henrique tinha perdido uma eleição
para prefeito de São Paulo. E era uma eleição que até às vésperas a pesquisa dava assim 20 pontos na frente para o Fernando Henrique. Nossa. Era uma eleição que não tinha como perder. Aham. E o candidato que o Fernando Henrique estava batalhando no segundo turno se chamava Jânio Quadros, que já tinha sido presidente da República e tal. Na véspera da eleição, né, o Boris Casoy, esse que eu acabei de falar, fez uma entrevista com o Fernando Henrique. E aí o Boris Casoy conseguiu, não sei por que cargas d'água, o Boris Casoy conseguiu liberar a sala do prefeito, que eu nem lembro quem era, certo? Na prefeitura, para fazer entrevista com o Fernando Henrique. Quer dizer, ele era candidato. E o Boris Casoy convenceu o Fernando Henrique a sentar na cadeira do prefeito para dar entrevista. Bom, esse foi a primeira merda que ele fez. Tá certo? Sentou na cadeira do prefeito como se assim, já tivesse ganho a eleição. Aí depois o Boris Casoy fez a entrevista e tal, não sei o quê, e fez algumas perguntas na sequência, assim, né? Do tipo assim, primeira pergunta, Fernando Henrique, você acredita em Deus? Segunda pergunta, você já fumou maconha? Bom, o Fernando Henrique, antes de mais nada, era para televisão, hein? Era para televisão, não era entrevista de escrever ou gravar. O Fernando Henrique virou e falou assim, porra, Boris, que sacanagem, nós combinamos que você não faria essas perguntas para mim. Então ele falou, não, já, né? Então, segunda merda. E a terceira merda, ele falou a verdade. Ele falou assim, bom, eu sou cético com relação à forma como lidam com Deus e tal, não é assim que eu vejo Deus, ou seja, cagou. E assim, na minha adolescência, eu já fumei maconha. Bom, então, fudeu. Em 24 horas, o Fernando Henrique foi lá para baixo e perdeu a eleição. Nossa. Tá certo? E o Jânio Quadros ganhou a eleição, virou prefeito de São Paulo. Isso você pode procurar que você vai achar. Inclusive, a entrevista com o Fernando Henrique depois disso. O Fernando Henrique comentando isso. Ele mesmo fala, porra, que merda. É muito engraçado. Bom, por que eu estou contando isso? Porque aí vamos voltar lá, né? Um mês depois desse acontecido, fizeram a reunião para apresentar a gente para o Fernando Henrique e para o Sérgio Mota, certo? Aí, assim, esse é o Pimenta, né? Esse daqui é fulano, essa daqui é a Viviane e esse é o Boris. Eu fui o último. Esse é o Boris, engenheiro agrônomo e tal, não sei o quê. Na hora que falou esse é o Boris, o Sérgio Mota ficou de pé, o Sérgio, que era meu ídolo, eu tava louco para conhecer ele, tá entendendo? O Sérgio Mota é uma pessoa muito interessante porque, assim, na época da ditadura militar, ele financiou alguns grupos clandestinos que foram a favor da luta armada, tá entendendo? Então, assim, eu nunca fui da luta armada, nunca fui a favor da luta armada, mas eu sempre tive uma militância de esquerda e tal. E quem conhecia a história do Sérgio achava que ele era um ídolo, né? Ele foi uma pessoa que ele nunca foi, mas ele ajudava os partidos de esquerda, inclusive os que foram a favor da luta armada. Então, conhecer o Sérgio, para mim, era um tesão, era o auge, né, cara? Quando falou, esse é o Boris e tal, o Sérgio levantou o dedo assim, nem fudendo. Cara, imagina a minha reação. Senador, o senhor não pode deixar um negócio desse. Nós acabamos de perder uma eleição para um filho da puta chamado Boris e agora você vai virar piada de jornal, Chico. Imagina a minha reação, cara. Sabe aquela coisa que você vai diminuindo de tamanho assim? Eu virei um mosquitinho em cima da cadeira, sabe? Puta merda, eu não sei, assim, se eu tivesse 10 anos a menos, eu teria chorado, sabe? Oh, meu Deus. Sérgio Mota. Daí o Fernando Henrique, o senador, falou, pô, Mota, relaxa, deixa aí. Aí ele virou para mim, antigamente, eu não sei se ainda tem hoje,
os jornais, tanto o Estadão quanto a Folha de São Paulo, tinha um chamado Painel do Leitor. E ali não eram matérias, era um parágrafo. Sim. Fulano de tal, não sei o que, era mais coisa de política, né? Fulano de tal, a gente chamava de tijolinho, porque era só um tijolinho, né? Toda edição tinha uns 10 tijolinhos, então geralmente eram fofocas da política. Eu sei que o Sérgio falou assim, tá bom, mas se aparecer alguma piadinha sobre isso em algum tijolinho da Folha de São Paulo, você está demitido na mesma hora. Então você fuja de... Cara, eu fiquei 2 anos trabalhando lá, eu ia pra cidade, falar em nome de senador, aquela coisa toda, organizar reunião e tal. E eu tinha que dar entrevista, né, pra jornal, rádio e tal. Eu fugia da imprensa de um jeito, cara. Fiquei 2 anos lá. Eu acho que eu nunca dei entrevista nessa época. Nossa. Foi muito interessante. E tem assim também, né? Eu trabalhei muito tempo como mediador de conflito socioambiental, né? No INCRA, no IBAMA. Tem muitas matérias assim falando de fatos em que eu participei, dei muita entrevista relacionada a essas coisas e tal, né? Mas era TV e jornal. Mas o que acontece? Você no papel de mediador, para você ser um bom mediador, você tem 2 indicativos. Ou você agradou os 2 lados, ou você desagradou os 2 lados. Isso significa que, muitas vezes, é que você foi um bom mediador. Porque se você agrada só um lado, ou desagrada só um lado, significa que você não conseguiu fechar um bom acordo entre as partes em conflitos. Então, geralmente era assim, desagradei os 2 lados, não era agradou os 2 lados. Então você vê muita matéria que eu participo e tal, que eu levo o cacete dos 2 lados. Isso é uma... Isso é uma merda, mas sempre deu certo. É isso. Muito obrigada, viu, Nada, Boris? que é muito divertido falar é muito sobre gostoso. essas coisas. De verdade. Tá bom. Bom, Falou. muito obrigada. Nada. Tchau. Tchau.